Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há mais de 10 anos aqui só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a importância de a gente ter uma estratégia processual para cada tipo de ação, tranquilo? A gente tem que entender a nuance de cada um dos casos para a gente atuar de forma adequada na audiência de instrução e conseguir, né, extrair o maior potencial, né, do seu processo. Se você estiver pelo reclamante pela procedência da ação e se você estiver pela empresa, né, pela improcedência. Vou dar, por exemplo, aqui a dúvida de um dos alunos, né? Que ele comentou aqui, que vai exemplificar perfeitamente para você atuar de forma estratégica no seu processo. Então ele mandou aqui, né? O Reinaldo. Pessoal, segunda-feira terei uma audiência, né, para ouvir a testemunha presencial sobre o vínculo de doméstica de uma sede de fazenda que o reclamado morava em outra cidade. O reclamado é bem instruído, pensa em nem fazer perguntas a ele, fazer apenas para o vaqueiro que ficava na fazenda, o que acham dessa estratégia e o que me recomendaria de perguntas. Tranquilo. Então, a gente está. Uma coisa que eu falo no nosso módulo, né, na formação de advocacia trabalhista de audiência, que quando a gente está lidando, né, com empregado doméstico, pessoas muito humildes, ou pessoas assim que já com uma certa idade também, geralmente a gente vê uma maior grau de sinceridade acerca do que foi vivido. Quando a gente está atuando contra uma empresa de grande porte, às vezes até o preposto é contratado, tá entendendo? Às vezes a testemunha é uma testemunha já fixa para todas as ações, é uma testemunha, entre aspas, profissional, tá entendendo? Então, o estilo de abordagem, eu comento isso na nossa formação de advocacia trabalhista, é totalmente diferente. Principalmente em caso de doméstico. Eu dou o exemplo do caso de doméstica, inclusive na nossa formação. Então, o que que eu orientei para ele, né? Que pode fazer diferença no seu processo de trabalhista. Obviamente, o vaqueiro vai ter uma resposta geralmente muito mais honesta e franca. Então, a gente vai ter que explorar esse lado dele. E como é que a gente explora essa situação? Toda vez que a gente tenta fazer umas perguntas mais diretas, e a gente tem uma aula completa sobre perguntas em audiência trabalhista, para você abordar de forma adequada esse tipo de situação. Então, o raciocínio dele de fazer perguntas pro vaqueiro fica muito mais plausível, de ter respostas, né, mais condizentes para você, de fato, conseguir comprovar, né, o vínculo. Então, pessoalidade, não onerosidade, não eventualidade, né, onerosidade, subordinação, você consegue provar de forma muito mais tranquila, né, porque é muito difícil uma pessoa humilde mentir na frente de um juiz trabalhista, ainda mais que é presencial, o juiz vai estar lá, então é muito difícil isso. Agora, sobre o que eu acho que é mais importante, né? Que o reclamado diz que é bem instruído e etc e tal. A gente tem que entender que quando, dependendo da situação, a gente tem que ir sentindo como vai se desenvolver o processo. Então, eu começaria com perguntas mais adjacentes, tá entendendo? Qual era a função da pessoa lá? O que que ela fazia? Quais são os dias de trabalho dela? Porque aí a gente consegue sentir se ele vai falar a verdade ou não, no final das contas. Tranquilo? E percebendo, né, o famoso, né, sincericídio do preposto, no caso o dono, né, que supostamente é bem instruído, a gente consegue explorar e tirar mais informações que a gente precisa. Do preposto, do dono do local, a gente não tem problema de confirmar a tese da defesa. Mas a gente tem que pelo menos tentar, né, extrair algum tipo de confissão. Existem formas de fazer perguntas indiretas que eu ensino, né? Tem uma aula até aqui no canal que eu falo sobre perguntas, deve estar aqui na descrição, que a gente aborda sobre isso, né? Fazer perguntas adjacentes, confrontar com provas, que aí depois a gente vai sentindo, verificando e fazendo, né, mais perguntas sobre o tema. Tranquilo? Para tentar extrair a confissão do preposto. Então, recapitulando, né? De fato, quando é uma pessoa mais humilde, assim, a gente pode tentar fazer perguntas mais diretas, que a gente pretende, né, de forma bem mais tranquila. E quando for, né, o preposto ou o dono da empresa, no caso aqui específico, né, nesse caso específico, que é empregado doméstico, se fosse um processo normal, aí a gente tem que fazer um malabarismo maior. Como é o empregador doméstico, eu acho que vale a pena a gente fazer umas perguntas para ir sentindo como é que está indo e depois, né, fazer perguntas mais incisivas, a depender, né, das respostas que ele estiver dando e sendo, né, colocado dentro do processo.
Tranquilo? Então, nada é muito simples, mas depois eu dei sugestões para ele de quais perguntas fazer, entendi um pouco mais o caso dele, e a gente foi desenvolvendo sobre o tema. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tenho o prazer de responder. E não esquece de conferir nossa formação Advocacia Trabalhista. É o primeiro link aqui da descrição. Valeu e falou!